1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 6 e 7. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. E vós fostes feitos nossos imitadores. Escrevendo aos Filipenses, Paulo solicita que os cristãos sejam seus imitadores. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, conforme está registrado em Filipenses capítulo 3, versículo 17. Já escrevendo aos Coríntios, Paulo adverte que sejam seus imitadores. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. A convivência de Paulo entre os cristãos de Tessalônica lhes deixou um exemplo de um bom cristão a ser seguido. O apóstolo era um ótimo discipulador do reino de Cristo Jesus, como alguém que tinha uma vida de exemplo a ser dado para os seus filhos e filhas na fé. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, imitadores do Senhor Jesus Cristo, ou seja, discípulos de Cristo, porque discípulo quer dizer aquele que segue os ensinos do seu mestre. A Escritura aconselha: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, conforme aprendemos em Efésios capítulo 5, versículo 1. Jesus é o nosso exemplo a ser seguido, porque eu vos dei o exemplo, disse Jesus, para que como eu vos fiz, façais vós também. Isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15. E tem mais: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. 1 João, capítulo 2, versículo 6. O Senhor Jesus nos deixou um exemplo de vida correta, de perfeita comunhão com o Pai e de serviço intenso ao reino de Deus. O que devemos fazer também o mesmo, seguindo os seus passos. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor Jesus, recebendo a palavra. A mensagem das boas novas de Cristo foi bem recebida dos corações dos que faziam parte da Igreja de Cristo na cidade de Tessalônica. Certamente passava na mente de Paulo os momentos iniciais de sua missão naquela cidade, quando ali chegou com o Evangelho libertador do Senhor Jesus. Não tinha como esquecer-se do modo como os cidadãos daquele lugar foram receptíveis à mensagem
por ele anunciada. Como também os novos convertidos estavam atentos aos ensinos que o missionário de Cristo lhes comunicava sobre como ser seguidor de Cristo, como seus fiéis discípulos. E vós foste feitos nossos imitadores, e do Senhor Jesus, recebendo a palavra em muita tribulação. A partir do momento em que os cidadãos da cidade de Tessalônica foram se convertendo ao verdadeiro cristianismo, passaram a ser alvo dos ataques dos judeus legalistas, do Império Político de Roma, com suas autoridades, assim como também dos líderes das demais religiões pagãs ali já existentes. E descobrimos neste ponto desta epístola de Paulo que a igreja de Tessalônica era mais uma das comunidades cristãs daquela época perseguida por fazer parte do reino de Deus e de Cristo Jesus. Os cristãos daquele lugar tiveram que enfrentar muitas aflições, perseguições e perigos de morte. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Veja bem, contavam com a alegria dada pelo Espírito Santo de Deus para suportarem tais tribulações, até porque ele é chamado de Consolador. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, disse Jesus: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quem tem o Espírito de Deus não se deixa abater com pouca coisa. Mesmo enfrentando as perseguições e aflições, canta hinos de louvores a Deus em gratidão pelas vitórias alcançadas. Finalmente, e vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. As igrejas da Macedônia e Acaia, tomando conhecimento da perseverança dos cristãos de Tessalônica em meio às aflições e perseguições, se fortaleciam na fé. Macedônia era uma província romana ao norte da Grécia. Já a Acaia era a outra província romana que, juntamente com a Macedônia, formavam a Grécia antiga, tendo como capital Corinto, aonde havia igreja forte em Cristo Jesus. Este exemplo da igreja que estava na cidade de Tessalônica foi se multiplicando em toda a Macedônia, em Acaia, na Grécia, em Coríntios, em toda aquela região onde o Evangelho foi semeado através de Paulo e seus amigos de ministério. Por gentileza, compartilha este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.